Hoje é a revanche. Já começamos. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você acabou de receber uma notificação e veio assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje, na verdade, é a continuação de um bate-papo, porque eu chamei um amigo nosso de, sei lá, mais de uma década. Na verdade, daqui a 20 anos, quando tudo isso era mato e a internet ainda era movida a lenha, ele já escrevia nos fóruns e já tirava dúvida do pessoal, né? E aí veio da outra vez, a gente já falou um montão, só que ainda estava com o microfone ruim e tal, e aí eu prometi, falei assim, a hora que você consertar esse microfone vai voltar aqui. E aí que estamos. E aí, Gilberto, como que você está? Boa noite a todos. Obrigado, Marcelo, pelo convite de estar mais uma vez presente aí com o pessoal. Sempre uma alegria, que nem a gente disse, né? Quando a internet ainda era mata, eu já estava por aí mesmo, né? Cabelos brancos fazem isso. Né? Então, mas o bom é que com o tempo a gente também vai vendo quem é que está fazendo a caminhada e quem é que continua. Agora há pouco nos bastidores estava conversando com o Carlos Raposo, né? De um dos primeiros fóruns que foi ele e a esposa dele que criaram, o Arte Mágica. Então tá a galera lá de mais de 20 e poucos anos atrás que a gente está vendo que está firme e continua. E é uma coisa que eu estou sempre falando, né? no caminho, no aprendizado da magia. Tem o pessoal que é curioso, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, some. Tem aquele cara que completa 1 ano, já começa a aprender alguma coisa na vida. E vai tendo essa continuidade. E aí a gente vê quem é que fica 1 ano, 3 anos, 5 anos, e dão seguimento. Pá, 10 anos, pá, não para mais. Muito difícil a pessoa com 10 anos de estudo parar. E aí depois tem a galera que vai ter uma vida inteira, né? Tem pessoas aí que eu conheço aí desde os anos 70 e estão firmes na área. É o pessoal que eu mais gosto de entrevistar, a galera que já tem tipo 20, 30 anos, os caras mais tranquilos, que passam assim, tipo, dá para cortar depois em vários cortes, porque cada diálogo e cada resposta e pergunta assim é um ensinamento, né? Porque a gente vai ter tanta história de vida, porque cada época é uma época da nossa vida pessoal, o que que a gente estava passando, o que que era importante para o Gilberto quando o Gilberto tinha 15, 20 anos, quando tinha 30 e quando tinha 40, então são as nossas fases de vida. Tem também a parte social, o que está acontecendo no mundo. Pô, eu vi o homem pousar na Lua, ao vivo na TV, eu era uma criancinha pequena ainda, eu vi os foguetes Apollo, depois a estação espacial, o que estava acontecendo, era uma outra fase no mundo, mas também do meu aprendizado, outras coisas eu estava aprendendo, tendo uma visão, começando a ter uma visão maior do cosmos, das estrelas, e já, pá, os caras estão lá no espaço e a gente fazendo coisa aqui. Então, cada fase de vida a gente vai associar com coisas nossas, mas também com a sociedade, e observando também as mudanças na nossa área, no ocultismo, na magia, na espiritualidade, como o mundo tem mudado. Então, a gente observa certas, até como se diz, certas modas, né? Que nem a moda mais recente agora é do patchworking, né? Mas ainda estamos na moda da Goethe. Ela não terminou ainda está na moda da Goethe, mas agora são as variações, é o patchwork, é o caoísmo, os selos negros, mas tudo na moda da Goethe. Daqui a pouco vai ter outra moda. Ontem nós fizemos uma live sobre o Grimorium Verum. Pouca gente mexe, mas já tem gente querendo saber se tem um passo a passo, um jeito fácil de fazer. Se bobear, vira moda. Uma coisa que vai explicar pelo TikTok como é que faz. Já comentei várias vezes. O livro de Moisés, essa aqui é a edição do Peterson, melhor de todas. Daqui a pouco eu vou começar a falar em público sobre isso aqui. Só que eu vou ser obrigado a fazer um curso, um passo a passo, porque pouca gente trabalha com ele. E é fantástico, mas muito perigoso. Vai virar moda, eu tenho certeza. A hora que eu começar a falar publicamente isso aqui, em 1 mês, vai começar a ter mestre de livro de Moisés para todo quanto é lado. É que nem a Goethe, né? O cara entrou na Goethe hoje, daqui uma semana já está vendendo serviço, porque eu sou grande sumo sacerdote. Ah, meu Deus do céu! Mas isso é que antigamente não estava. Antigamente não era tão esse absurdo. Talvez acho que uma soma de rede social com TikTok. Porque não era Goécia antes. Né? Eu lembro que quando eu comecei, a moda era pacto com Lúcifer. E aí você fazia um pacto para ficar rico. Né? E depois vieram os servidores, e aí
os grupos do caos, e aí depois agora os pokémons da vez são os goétios. E aí eu tava conversando, tava brincando com o Ulisses, falando assim, tem que começar logo com os enoquianos para ver se eles dizimam esse pessoal. Ameaçou ter um pouco mais de enoquiano esse ano. Eu observei várias pessoas perguntando sobre enoquiano, mas a maioria das vezes o assunto praticamente morre ali. Por quê? Porque tem pouca gente que trabalha. Enoquiano é uma área chatinha. Eu mesmo assumo. Eu não trabalho com enoquiano. Eu cheguei a botar a cara uns 2, 3 anos, lá no fim dos 90, início de 2000, mas eu não tive paciência. E como eu tenho vários estudos que eu procuro manter, pelo menos a parte central, eu tenho uma linha central, né? Que é os Grimórios de Salomão, alguma coisa na bruxaria, e os meus inscritos, então eu mantenho aquela linha. Não adianta eu fazer 500 coisas, porque eu não vou fazer direito. E eu vi que no enoquiano eu não ia ter paciência. Até hoje a gente tem facilidade de, por exemplo, impressoras melhores, né? Tu pode imprimir as tábuas, e é um costume meu, porque eu tenho mãos trêmulas. Tá? Aqui eu estou exagerando, mas eu nunca tive mão firme. Então, para fazer um desenho caprichado, qual é o meu costume? Seja um selo, até uma tábua enoquiana, se fosse o caso. Eu imprimo, aí com uma tinta assim bem leve, assim um cinza, só para enxergar. Aí eu pego uma caneta, um pincel consagrado e desenho de novo em cima tudo. Aí fica bonitinho. Agora, se eu tentar fazer à mão, fica um nojo. Então, a gente tem certas facilidades e são aquelas adaptações que os tempos modernos nos permitem. Então, o pessoal volta e meia está falando que esses velhos magão não querem atualizações. Pelo contrário. Aqui, ó, livro da Gallery of Magic. Eu tenho uns 15. E mais, fora os e-book que eu tenho aqui. Eu não gosto, não, para o sistema, mas temos algumas anotações aqui, umas ideias, uma sugestão de uso desse espírito. Essa eu não tinha pensado. Eu uso mesmo a parte de sugestão de uso de espíritos, que às vezes traz uma ideia diferente. A gente está buscando, mas nas ferramentas. Hoje a gente tem papel. Há 500 anos atrás, papel era luxo. Por isso que o pessoal usava pele, pergaminho, tu ia ter que matar mesmo o bicho para comer, então já aproveitava a pele para escrever. Então não tem muita diferença. O que tem que fazer? Vai na papelaria, por favor, tira a bunda da cadeira, vai lá na papelaria e compra papel virgem, branco, não é caderno velho usado. Papel virgem branco. Não precisa sacrificar o animal. Tu botou energia, vai funcionar igual. Isso aí é uma coisa que se tornou unânime. Até na clavícula de Salomão fala que tu pode fazer as coisas em pergaminho ou em cartão, que é como ele chamava na época o papel, que era um papel mais grosso, né? E mais adiante, na outra parte, fala dos metais e tal, não, de fazer os selos e tal nos metais do planeta. E tem um parágrafo, não me lembro, é mais ou menos por ali na mesma parte que ele fala: se você fizer em pergaminho, ou se preferir, fazer em metal. Quer dizer, é só procurar no livro que vai ver que lá pelas tantas, em nenhuma parte diz que é obrigatório tu fazer aquilo em metal. Mas se fizer o metal adequado, é aquele. E aí, com o aprendizado de séculos, o que a gente descobriu? Até tem muitos colegas que fazem isso, por exemplo, eu já vi fazer isso, fazer todos os selos em chumbo. Todos em chumbo, que é Júpiter, mas tu pode pintar depois. Ou tu faz de cobre e manda dar um banho de ouro, por exemplo. Tu tem ouro ali, pronto. Acabou. Eu mesmo faço talismã, já mostrei. Ó, isso aqui é papel, acredite, parece madeira, mas é papel. Tem 5 camadas aqui. Aqui tem ouro. Isso aqui é um selo do sol. Esse aqui ele é todo errado, porque eu deixo jogado. Eu estou sempre mostrando ele. Que eu fiz, isso aqui já tem 6 anos que eu fiz, e eu deixo atirado, porque eu quero ver quanto tempo esse material vai levar para se decompor. No uso normal de uma pessoa, ele vai ter isso aqui dentro do envelope, guardadinho no seu altar, no seu templo, na gaveta, vai durar uma vida. Ok, isso aqui leva pau o tempo todo. E está firme. Mas tem até ouro aqui. Tem ouro aqui. Mas a base é tecido, 100% orgânico, e papel também 100% orgânico, sem química. Mais condensadores fluídicos e ouro também. Tem ouro na mistura também. Eu tenho o mesmo resultado. Claro que eu gostaria de poder ter o selo de ouro, né? Aí
Mas não é todo mundo que vai poder. Quantos colegas nossos a gente tem ao redor do mundo que conseguem tudo, a perfeição? Nem o Frade Aracha Chassan, que é famoso por ser purista, tem tudo. Ele tem coisas fantásticas. Mas eu já vi ele mostrar algumas coisas que, ele fez uma adaptação. Até ele tem algumas coisas que ele não pôde fazer ainda. E o cara é famoso pelo extremismo que ele tem. O cara é um exemplo de artesão. O cara tem uma oficina completa na tua casa. Eu estou olhando aqui, eu não tinha observado ainda, Marcelo, tu tem até uma máquina de costura aí, né? Então talvez tu Aqui faça essa é tua da Pri, própria ela roupa. faz as Aí na costuras, Pri. tudo, Ah, tudo beleza. ela. Não, é que eu ia citar o Frade Chassan, na casa dele, ele tem toda a oficina. Ele tem Aqui a marcenaria, gente tem toda a oficina, fundição, né? tornearia, costura, ele mesmo costura, tudo que tem ali, ele faz. O cara só não planta as árvores. Mas eu não duvido que ele vá sozinho lá no mato para cortar a árvore. O cara faz tudo, o cara é um absurdo. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Então, tem coisas que, humildemente, a gente vai se adequar com os tempos. E aí, o que eu estou falando, da coisa assim, de observar a mudança dos tempos. Como é que a gente vê hoje, por exemplo, nosso mercado nacional, o mercado internacional? Tá, lá fora o pessoal já tem aquele costume de comprar livro. É muito comum nos fóruns um pouco maiores no exterior, aparece alguém pedindo PDF, Estados Unidos, Europa, principalmente, a turma queima. Vai comprar o teu livro! Eles já queimam. Mas lá também tem PDF, mas aqui no Brasil é o contrário. Automaticamente eles já querem o PDF de graça. Eles acham que... Então é diferente do mercado. Ainda está melhorando a coisa aqui. Então a gente vai observando mudanças no mundo também. E essa coisa da idade, né? A gente observa ao longo do tempo mudanças que têm ocorrido. Eu fiquei quase 15 anos fora de grupos nacionais, que foi a época que fechou o grupo do Carlos Raposo, o Arte Mágica. Foi o último grupo nacional que eu fiquei. Eu ainda cheguei a dar uma olhada em alguns grupos que estavam começando, e aí eu não, larguei, eu fiquei só nos grupos do exterior. Mal dava uma olhada. E há uns 5, 6 anos atrás eu decidi voltar para os grupos nacionais. E daí eu vi, não, está na hora do Gilberto voltar e vamos começar. Aí muita coisa que eu comecei a falar ali, já tinha alguns colegas citando e eu comecei a martelar nos fóruns. Repetição. Gente, ninguém pode garantir resultado 100% em magia. Isso eu comecei a martelar. E já comecei a levar queimado. Gente, tu não pode prometer prazo certo. Não tem como. No máximo, a gente faz uma estimativa. Então, várias coisas que hoje tem muitas pessoas falando, foi o Gilberto que começou a falar. Eu vejo tantas vezes pessoas repetindo exatamente a mesma frase que eu falo, por anos e anos e anos. Eu estou décadas falando a mesma coisa. Então, a gente vê que a gente está conseguindo colocar uma semente e ver essa semente crescer e multiplicar. E isso é bom, e isso é a passagem dos anos. São anos e anos, repetindo, repetindo, aí tu vê quantas pessoas começam a repetir, repetir. É assim que se faz uma floresta. O que vocês A acham? gente percebe muito também que são as pessoas eles um conhecem o outro. Então, isso é um negócio que eu aprendi fazendo esse podcast. É que quando você vai pesquisar e fala assim, quem são as pessoas sérias em tal ramo? Aí você vai achar, aí o cara conta a história da vida tal. Ele conheceu fulano, beltrano e ciclano. Aí você vai entrevistar o fulano, ele conheceu o beltrano e ciclano. Então, no fundo, a galera que está fazendo um trabalho sério, né, de desenvolvimento, que também não é só tipo, vou escrever livro e vender em buenas. Tá Se você tiver certo? um resultado e as pessoas melhorarem a vida, se equilibrarem e funcionar, também não adianta nada, né? Vira um comércio sem propósito nenhum, né? Exato, porque daí, senão a árvore não vai ter frutos. Tu está plantando uma árvore, mas ela serve para quê? Se pelo menos ela der sombra, ou servir para os passarinhos fazerem ninho, já é alguma coisa. Mas tem algumas coisas que fazem por aí que é inútil, é só para tomar tempo. Olha tanta gente aí vendendo curso, só querem dinheiro. Oferecem, prometem qualquer coisa, só querem dinheiro a qualquer custo. Não estão fazendo aí agora cursos de Umbanda online com incorporação de entidade online. Eu Isso fiquei é uma tão triste com barbaridade. isso, cara. Eu fiquei tão decepcionado e tão triste. Eu É uma até barbaridade. conhecia um dos. Ontem, a Lauren, que tem um canal ótimo aí no YouTube, deve ter uns 100 mil inscritos já. Eu gosto muito daquela guria, ela tem sempre uma sabedoria muito grande. E ela comenta sobre essa coisa.
uma coisa que ela... Primeira barbaridade que é tu fazer uma incorporação via internet. Isso é uma coisa que tem que ser presencial. Poxa vida, eu fui do Candomblé também, eu sou médico de transporte, eu nem pensava fazer uma coisa dessa remota. Aí as pessoas fazendo via internet. Aí, primeira diferença, é Umbanda. Eles estão fazendo Umbanda. A Umbanda, um dos preceitos dela é que ela é para ajudar as pessoas, é para quem não tem condições. Para fazer um curso desse, tu tem que ter o computador, tu tem que ter internet, vai ter que pagar um Pix para o cara que está vendendo o tal da mentoria. Deixou de ser Umbanda. E se o cara incorpora de verdade? Assim, a sorte é que a maioria desses picaretas não vai acontecer nada. Mas imagina se você paga um Pix pro Exu, aí daqui a pouco vai ter Kimbanda online. Vai ter Nokiano online, incorpora o seu Nokiano e tal. E se dá uma ziquezira e o cara incorpora mesmo? E aí, cara? Qual é a responsabilidade? Cara, a maioria das vezes, essas pessoas, o que vai acontecer, elas vão estar incorporando espíritos de mortos, eguns ou quiumbas. Tá ferrado. Tá ferrado. E quem é que tira do corpo depois? A entidade só sai se ela quiser. Por isso tem que ser pessoal, porque na hora de levantar, se a entidade está doutrinada, o médium também está doutrinado, a própria entidade se retira, mas ainda tem um procedimento com a ajuda de outra pessoa. Tá? A maior parte das vezes tem um procedimento, eu não vou citar aqui, mas tem alguns movimentos de corpo que tem que fazer, soprar, limpar, papapá. Precisa de ajuda de alguém. Dá para fazer sozinho? Dá também, mas depende da entidade e o preparo do médium. Agora, se está sozinho em casa, está ferrado. Está ferrado. Quem é que vai segurar a coisa? Está muito ferrado. Aqui para o futuro, o Ricardo falou assim que o Zuckerberg vai alugar umas esquinas para despacho no metaverso. Né? Vão fazer realidade virtual, imagina como é que vai ficar, né? Será que pode fazer despacho na encruzilhada virtual? É o que eles falaram ali do tal metaverso, a ideia é juntar tudo numa experiência integral, mas ali ele já está falando da internet das coisas, né? Que é uma coisa que já tem, tipo, a geladeira ligada na internet. Mas ali já vai dar a entender que ele quer interligar tudo, a televisão, o rádio, a geladeira, a batedeira, o fogão, tudo espionando a tua vida, se intrometendo e participando integralmente da tua vida, para ter despacho virtual que não falta. Inclusive, tinha um site aí chamado Macumba Online. Não sei se existe ainda. Eu entrei lá uma vez. Então, tu entrava lá, tu tinha uma lista de assuntos que tu podia escolher, papapá, quem era o alvo, e lançava a macumba pelo site. A ideia dos caras, lembra, no início dos anos 2000, eram muito comuns os cartões virtuais. Tu mandava cartão postal pela internet. Tinha muito site de cartão, né? Eu usei muito. E tinha alguns que eram muito, muito engraçados. Eu lembro de um site que era o Espátula, a cidade das espátulas. Sabe espátula de cozinha? Aquela espátula de madeira, colher de pau. Era um site sobre colher de pau. Então tinha N modelos e tu podia mandar uma espátula virtual para alguém. Era o cartão. Olha, tinha um Thiago, outro que era mais divertido, que era um tapa virtual. Tu queria mandar um tapa virtual em alguém. Era o Beat Slap, o nome do site. Esse eu lembro. Tu mandava anonimamente, tu botava o e-mail de destino, podia escrever um xingão junto, e o site mandava um GIF animado que era um tapão na cara. Assim, pô. Você está recebendo um tapão na cara. Daí a macumba virtual tem uma ideia assim. Tinha um francês também, né? que era um site de voodoo, que era bem legal. O voodoo era dos bonequinhos, aí eu lembro desse site. Era um site francês. E aí você tinha o bonequinho, punha o nome da pessoa e aí ficava espetando tu botava as agulhas e ele gritava. Ah! Eu usei muitas vezes esse site. Gente, funcionava. Funcionava. Eu vi a energia, funcionava. Claro, tu está colocando a tua intenção em cima, funcionava. Eu não chegava a mandar para ninguém. Eu só usava ele. Às vezes eu estava no serviço, dava uma coisa. Ah, não, eu vou fazer um voodoo para a pessoa. Abri o site, rogava a praga, e depois eu descobri que tinha acontecido alguma coisa.
Então, tem coisas que a tecnologia ajuda também. A gente vai vendo isso acontecer. Eles aceitavam. Deixa eu só fazer o seguinte: tem muita gente novata também que está escutando a gente. Como Sim, sim, dizia o sim. Stan Lee, todo quadrinho do Homem-Aranha você tem que contar a origem do Homem-Aranha, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que você começou com Goécia, assim, como era antigamente, assim, eu, tipo, quero aprender Goécia. Eu entrevistei o Robson outro dia, mas ele era filho de um cara que já lidava com Goécia, então o pai dele passou para ele, né? Então era uma coisa muito fechada, muito fechada. Como é que alguém, tipo, na década de 80, 70, chegava na Goécia? Eu cheguei na cagada. Eu cheguei na cagada. Eu comecei como um jovem místico, curioso. Bem cedo, comecei com um Castanheira. Eu já tinha uma curiosidade, assim, meio espiritual, mas foi quando eu tinha uns 12 para 13 anos que eu peguei o primeiro livro do Castanheira e ali a coisa fez sentido para mim. Porque antes eu estava vendo coisas avulsas. E era cidade do interior, não tinha praticamente livro, nada, né? Então era mal que a gente via nas revistas, ouvia alguém falar. Aí eu comecei mesmo com Castanheda e eu comecei a ter uma certa direção. E como adolescente, o que eu fiz? Já comecei a fazer as coisas de qualquer jeito. E aí eu comecei a descobrir livros nas livrarias, descobri a Editora Pensamento, aí já tinha a antiga revista Planeta, no tempo que ela era aquele quadradinho ainda, era uma das maiores fontes que a gente tinha era a revista Planeta. Então o resto era no chute. Eu pegava, enxergava um desenho de um símbolo. Ah, isso aqui é um símbolo para chamar um espírito. Eu saía chamando, por conta. Fala louca, que é o que muitos fazem. Eu fiz tudo isso aí. Então passaram os anos 80, minha vida pessoal toda bagunçada. Aí no fim dos anos 80, que daí eu fui me iniciar formalmente, aprender meditação, disciplina. E aí eu comecei a ter um método, e aí eu comecei a perceber que coisas que eu já tinha estudado eu tinha que revisar, e comecei a colocar uma certa ordem naquilo, daí muito tempo trabalhando com xamanismo, daí já misturando com bruxaria também, mas procurando separar as coisas. E aí a magia cerimonial, mais aí, segunda metade dos anos 90, que eu comecei a meter a cara, mas ainda naquela coisa do... já estava com 20 e poucos anos na área, né? Mas eu ainda estava naquela coisa do, puta merda, mas é coisa demais mesmo, né? Isso que eu já tinha 15 anos de tarô, né? E o tarô eu aprendi que eu tinha que estudar tudo. Aí eu vi que não, realmente eu tinha que estudar tudo aquilo. Aí eu comecei a voltar lá atrás e comecei a trabalhar mais, primeiro nas bases da magia natural, trabalhar com os elementos, coisas assim. Depois, daí, trabalhar com os espíritos das trevas, os espíritos da noite, pelo lado da bruxaria, Lúcifer e Companhia Limitada. E aí começar a trabalhar finalmente com método. Seguir o Grimório ao pé da letra. Então, isso aí tem recém uns 20 anos, que eu fui começar a fazer, e eu ainda demorei alguns anos até eu ter uma organização completa. Não, agora eu vou fazer o ritual de uma ponta a outra. Que nem a Goetia, uma das primeiras versões que eu fiz, tem uma coisa aí que, como é que era o nome dele? O Conjure Men Ali, que era um cara de rootwork dos Estados Unidos, já faleceu. Ele passou uma vez um artigo de uma mulher chamada, eu acho que era Alice Springs, que era basicamente chamado de triângulo vermelho. Tu desenha um triângulo à mão, bota 3 velas, o selo no meio, escreve o que tu quer e aí tu repete 112 vezes o ENN, já tinha o tal do ENN, que aí eu fui descobrir de onde é que vinha, e ali eu comecei a ver que não, pá, funcionou, mas está faltando coisa. Opa, o círculo. Então, vamos começar a fazer o círculo. E aí eu comecei a agregar coisas. Né? Tive a minha primeira vareta, o primeiro círculo, e comecei a organizar e perceber que cada vez mais eu tinha mais resultados. Então, eu estou sempre falando, cada nova ferramenta que eu tenho, isso agrega poder no ritual. Eu comecei ao longo dos anos. Então, cada coisa que eu estava agregando, eu via que aquilo dava resultado. Eu admito que lá no início eu fiz todo tipo de cagada. Primeiro por falta de orientação, mas quando eu comecei finalmente a conseguir livros completos, ler o texto todo e perceber que não, a coisa tem um início, um meio, fim,
Aí que eu comecei a colocar ordem. E aí, então, mais ou menos aí nos últimos, estamos em 2021, já são quase 20 anos, que agora que eu acho que eu estou mais na linha. E os últimos 10 anos, principalmente, aí eu coloquei mais regra ainda, tanto que aí eu comecei a trabalhar mais na minha estrutura de ritual. Eu faço, é claro, minhas experiências até hoje, buscando outras maneiras, até eu mostrei agora há pouco, o livro de Moisés, que um dia eu vou falar dele. Eu já chamei espíritos da Goetia pelo sistema que tem aqui. Funciona. Só que é muito mais perigoso, porque vem uns 500 mais junto. Ele é muito punk, ele escancara a coisa. Então é mais perigoso. Então eu tenho feito experiências, mas na parte formal, que nem a Goetia, o meu ritual da Goetia é o que tem no Lemegeton, mais duas vezes aquilo ali. O meu ritual hoje é quase o triplo do que tem ali. Porque eu comecei a perceber, pô, mas acende a vela, tá, mas tem que consagrar a vela. Acende o incenso, tem que consagrar o incenso. Ali não fala, só tem a oração das vestes, mas cadê o chamado de Deus? Então, antes eu tenho lá quase meia página de chamado de Deus, consagro as vestes, consagro o lugar, faço toda aquela coisa, tá, 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 tá. Vou chamar o arcanjo Micael, também, eu sempre chamo no ritual da Goetia, eu chamo o arcanjo Micael, que ali ele só sugere, usar a oração lá do Ars Notória. Tá lá no item 19, tá lá a oração para Micael. Opa, é exatamente isso aí que eu preciso. Qual é o nome que está no meio do triângulo? Micael. Claro. Então eu chamo essa turma toda para finalmente chegar na conjuração da Goetia. Que eu mudei também, aquela abertura, né? Eu te invoco, estando armado do poder divino. Algumas coisas ali eu mudei também. Mas sempre acrescentando. Eu não consegui simplificar. Por exemplo, o Rufus Opus, ele fez um moderno Goetic Grimoire, ele sugere de trabalhar com a tábua de tritêmios. Funciona! É uma maneira simplificada, funciona. A única coisa que ele comenta ali é usar o início da conjuração formal da Goetia. Por Bailolenenses, Baldaquins, por magias, por cidades. Pum! Ele vai só até ali. O resto todo ele não usa. Ele simplificou ao extremo. Mas funciona também. Agora, observação pessoal minha, quando eu faço a coisa completa, o resultado é muito maior. Eu não estou preocupado com o efeito visual durante o ritual. Claro, a gente percebe que a energia do ritual é outra, muito maior. Mas eu observei diferenças nos resultados também. Muda o resultado. Eu tive o resultado desde aquele triângulozinho humilde lá no início, eu já tive o resultado. Mas eu percebi que aquilo podia ser muito mais. E como eu sempre tive o costume, cada espírito que eu chamo, eu peço que me traga sua sabedoria, seu ensinamento, que eu possa aprender sobre a sua arte, e ajudem que eu possa continuar no aprendizado, tenha os recursos para isso. Tanto que o meu primeiro círculo, eu fiz de papel, tinha 1 metro de tamanho, eu não podia nem abrir os braços, porque isso não saía fora do círculo, era um círculo de papel. Mas aquele círculo me ajudou a conseguir uma coisa maior e maior. Nas últimas casas, eu tenho sempre um quarto de 5x5, que é exclusivo para a sala do templo. Agora eu tenho círculo de 2,70 m. Tem espaço para tudo. Tem 6, 7 altares, 6 altares dentro da sala. E é só para isso. Então, cada vez mais a gente vai agregando energia, agregando energia. E mesmo assim, eu procuro manter essa coisa da busca de simplificação. Por isso que eu olho mesmo, tipo assim, Gallery of Magic, eu olho mesmo. E já comentei em vídeo meu que eu já vi da merda com isso aqui. Tem um ritual de proteção de um dos primeiros livros do Damon Brand, que é da Espada Angélica, e daí tem uma versão do RMP que ele muda as ordens, a direção dos anjos, fica uma coisa esquisita. Cara, eu vi vários relatos de gente que falaram que deu merda, e eu mesmo, quando eu fiz umas 3 vezes aquilo ali, na hora eu vi que estava completamente desequilibrada a energia. Seria fazer um círculo de proteção com os anjos. Cara, a impressão que eu tive foi que derrubou as paredes da casa. Parei. Na hora eu me senti mal, não, isso aqui está errado. E aí eu vi vários comentários.
que obviamente foram apagados dos grupos dele. Não, é uma coisa que tem no grupo da Gallery of Magic, nos grupos oficiais, tu não vê gente falando mal, tu só vê gente elogiando. Eles apagam. Apagam. Eu mesmo fui expulso do grupo faz pouco. Eles não Não permitem pode comentário negativo. questionar. Não permite questionar. Só fica o que é elogio. Então a gente vai observando esse tipo de coisa também. E com o tempo daí a gente tem essa coisa assim de observar quem é que fala, né? Está falando bem ou está falando mal? Não importa. Quem é que está falando? O que realmente está acontecendo aí? A pessoa pode estar falando mal, mas está apontando um problema, que nem eu apontei um problema. Exato, você está apontando um problema, cara. Eu lembro que quando eu tinha o blog lá do Teoria, aí os caras xingavam e tal. Cara, você lê todos os xingamentos e críticas e tal, porque das duas uma, ou o cara tá te xingando de bobo, feio, chato, cuzão, babaca e qualquer xingamento que não tem valor nenhum, ou que é muito mais importante, se o cara virou e falou assim, ah, mano, aí você pôs uma caneta preta e o teu ritual tá todo errado porque tinha que ser uma caneta vermelha. Aí eu falo, opa, peraí, o cara tá me xingando, mas talvez ele esteja certo. E aí, Exato, cara, é o se tivesse questionamento certo, válido. imediatamente você corrige, né? Então você aprende com isso. Mas o que eu Exato. tenho visto, pelo menos dos anos 2000 para cá, é que a galera tipo só xinga gratuitamente. Geralmente eles vão te corrigir e ainda falam uma merda, né? Eles falam assim, você fez alguma coisa errada. E aí o cara tenta corrigir, você fala umas besteiras que você fala, porra, de onde que o cara tirou esse lixo aqui? E Tem aí, um caso que aconteceu num grupo aí. Alguém está falando, é um desses grupos, um desses livros também da GOM, né, da Gallery. E eu não me lembro o que o cara falou. Eu lembro de uma foto, tem umas coisas idiota ali, mas eu falei da vela. Aí já apareceu uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ah, mas no livro não fala que precisa vela. Se vê que tu não conhece nada, porque tu nunca leu o livro, que é um livro hebraico, assim, que teve uma única. Eu tenho o PDF aí. É um livro lá de fim dos anos 80, que é daqueles que foi escrito à máquina de escrever. Olha as letras e a máquina de escrever. Eu tenho ele. O cara, o que ele fez? Ele só atualizou as letras em hebraico, botou os desenhos bonitinhos no sistema aqui dele. Isso aqui, na verdade, é um grupo que trabalha, eles têm uma equipe para escrever livro. Botou dentro desse sistema e ela me criticando, porque eu nunca tinha ouvido falar daquele autor, porque ele se baseou no livro do Rabino Fulano, que é um livro que ninguém nunca ouviu falar. Falar do Sefer Raziel, tudo bem, mas tem um monte desses livros aí que ninguém nunca ouviu falar. Eu tenho um monte desses aí também. De vez em quando a gente encontra. Aí os caras pegam os livros que ninguém ouviu falar, porque é uma coisa secretíssima, misteriosa, e tu não pode criticar, mas vela é obrigatória, né? Mas no livro não fala que precisa vela. Mas claro, nem na clavícula de Salomão fala. Vela é uma coisa básica. O Gilberto não presta. Então os caras vêm questionar. E estava na cara que o único livro que ela tinha lido era aquele ali, e um outro que também era da Gallery of Magic. E eu citei textualmente, clavícula, citei Grimório esse, Grimório aquele. Não. Não presta. Então, é que nem tu disse, os caras rebatem com umas coisas assim, é um absurdo. Agora, quando tu percebe que a pessoa leu o livro e está questionando, lá no livro fala que a caneta tem que ser vermelha. Opa, o cara leu o livro, beleza. Então, eu posso estar errado, ou eu tomei uma liberdade de fazer uma mudança, ou eu percebi que até aquele livro está errado, porque mesmo nos grimórios a gente sabe que tem erros de cópia, tem erros de transcrição, e alguns desses erros são propositais justamente para que a pessoa perceba, o aluno perceba, obrigado, Robson, para que o aluno perceba que o texto está errado. Nós vamos encontrar coisas assim trocadas nas tabelas dos números, nas escalas dos números do Agripa. Eu tenho anotado aí algumas você coisas. encontra assim. Tem coisa que está trocada nas tabelas do Agripa, de propósito. Eu tô Daí tu olha lá... revisando o Sefer Sefirot do Crowley, do Equinox, e tem uns números que estão trocados lá. E tem coisa que o próprio Crowley fazia de propósito. Peraí, esses números estão certos? Ele falou assim, não, na original estava errado. Quando a gente traduziu, a gente já tinha percebido que estava errado. Então a gente fazia de propósito mesmo. Né? Tem coisa que é de propósito, o próprio Crowley comentava certas vezes, que ele fazia certas coisas, e ele mesmo, às vezes, ele mudava de ideia.
Eu vi faz poucos dias uma entrevista com acho que foi o Frade Magog, comentando sobre essas coisas. Então, o Crowley ele também tem épocas. Tem uma época que ele está fazendo um discurso, o azul é maravilhoso, o azul é perfeito. 2 anos depois, ele mudou de ideia e está falando do vermelho. Então, ele tem épocas também. Então, é necessário acompanhar isso aí. Mas tem essa coisa de observar o que está... Tem coisa assim que realmente é de propósito errado. Por isso que a gente está sempre dizendo, não existe segredos. Está tudo publicado. Porém, é necessário, primeiro, interpretação de texto. Segundo, dar-se conta de, vamos fazer uma receita de feijão. Ingredientes: 1 quilo de feijão, água, panela. Aí tu olha na receita. Lave o arroz, deixe de molho. Opa, mas não era uma receita de feijão? Por que está falando em arroz? Está simplificando ao extremo. Tem muito disso nos grimórios. Então, a gente vai encontrar nomes trocados. E quem não acompanha, a pessoa simplesmente vai pegar os nomes que tem ali, vai repetir que nem um papagaio. É uma das coisas que eu não gosto aqui, a galeria médica. Tem as pronúncias dos nomes, mas não tem o nome aqui por escrito. Esses casos aqui eu tenho que adivinhar o que nome que seria esse. Por exemplo, at on night. At on night. É Adonai, né? A gente consegue adivinhar. Agora, num grimório que foi escrito direitinho, tem coisas trocadas, também tem que pensar. O próprio livro de Moisés, e nas clavículas, e dependendo da versão que tu pegar, dependendo do autor, tem diferença de nomes. Pega onde a gente está falando do Grimório Vero. Tem a edição do Jack Stratton Kent, tem a edição do Peterson. São as duas melhores. Tem nomes diferentes ali, dependendo da versão e a interpretação que eles tiveram. Ambos reconhecem que eles têm diferenças de ideia entre eles. Como é que foi interpretado? O que a gente tem que fazer? Comparar as várias versões e pesquisar. Eu mesmo fiz coisas assim. Uma das coisas que eu fiz aí eu fiz uma versão do Círculo da Goetia com os nomes em hebraico. Aquele com a serpente, que o pessoal copia por aí com aquela serpente verde. Eu fiz a serpente em amarelo. E outra coisa que eu fiz, o principal, não foi só a serpente, tinha erros nos nomes. A edição original do Matters, da S.L.A. Matters e Crowley, de 1903, tem uns 4, 5 nomes que estão errados. E está lá no meu site, eu botei todo o estudo, porque eu pesquisei daí todas as versões possíveis e imagináveis. E confirmado pela comunidade toda, porque isso aí eu botei lá no grupo da Salomão Enigmática, do grupo do Jack, na Estúdio, mandei para a galera. Todo mundo aprovou, confirmou o trabalho que eu fiz, que é uma correção 115 anos depois do original. Ninguém tinha feito isso. Então, claro que eu fiquei, né? E já foi copiado por outros colegas que fizeram versões mais bonitas ainda. Muito legal a coisa toda. Por quê? Porque tinha erros nos originais. Mas ali erros até assim que aparentemente não foi um erro proposital. Realmente ali, na hora de escrever, eles realmente escreveram errado. Então foi esse, porque uma coisa seria questionar, por exemplo, a troca que eles fizeram de Rafael e Micael. Porque no círculo da Goetia tradicional, tu tem Rafael para Mercúrio, Micael para o Sol. No do Crowley Matters, está invertido. Rafael para o Sol, Micael para Mercúrio. Que é uma inversão muito aceita também. Mas ali, e tem mais uma outra coisinha que eu não me lembro o que é agora. Então, eu fiz o artigo explicando tudo, está aí liberado para quem usar. Então, isso é um caso de erro que realmente tem, mas nem sempre. E ali já tinha uma margem também, que daí o outro colega, o David Pearson, lá do Canadá, ele fez uma versão, até no meu site tem o link para o site dele. Cara, tem material fantástico no site dele. Ele adicionou a décima céfira que falta, porque no Círculo da Goécia só tem 9. Ele botou a 10ª, que é da esfera da Terra. Ficou fantástico, cara. E fez um trabalho artístico fabuloso, né? Fabuloso. Então, a gente vê que, estou observando essas coisas, tu descobre algo que pode ser um erro de transcrição, um erro de escrita, e tantas coisas são erros propositais. Por isso que é importante quando a pessoa vem questionar
Ah, mas tu fez isso, fez aquilo. Ó, eu posso ter errado, realmente. Eu posso ter errado. Ou é uma coisa que eu não conheço, ou eu posso ter tido um motivo para mudar. E aí, nesse caso, tantas vezes eu vou explicar, não, eu fiz isso por causa disso, 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 disso e disso. Mas aí vira debate, porque tu vê que a pessoa buscou informação também, e eu vou ter uma informação que é diferente dela, e a gente um complementa o outro. Então, aí não é crítica, é debate, é aprendizado um outro. Principalmente quando existe respeito, tem que ter respeito entre as partes. Eu não sei tudo que o Marcelo sabe, e vice-versa. A gente aprende um com o outro. E nem sempre a gente vai concordar com as mesmas coisas. Mas cada um na sua, cada um respeita o seu espaço. Cada um vai ter a sua caminhada, a sua maneira de trabalhar. A minha maneira de trabalhar com a gente não é a melhor. Vou ter uma maneira diferente, pode ser tão boa quanto. Mas funciona para ti? Para mim está ótimo. Isso que eu acho importante. Isso é a verdadeira ciência, né, da magia. A gente tem o método científico, né? A gente só não vai ter, não vai sair publicado lá na revista Nature, né? Mas tem que funcionar de um jeito. Pô, eu testei e funcionou dessa parada, né? Eu tenho uma Exato. pergunta para você, que é assim, antigamente, os caras iam jantar, vamos supor, você teria numa noite, assim, sei lá, 10 pessoas talvez fazendo uma evocação e tal. E agora com internet, com publicação, com PDF, com não sei o quê, você tem um monte de nego completamente despreparado, com PDF, e outro, enganado, achando que é moleza, fazendo evocação de Goécia. Então, numa noite, sei lá, eu devo ter umas 1.000 pessoas fazendo uma evocação e tal. Que tipo de entidade que aparece nisso daí? Porque não vai ter um demônio para atender todos esses caras, os Daimons. Então, que risco que o cara está correndo, pegando um ritual aleatório, se enfiando de cabeça nesse universo? Bom, eu acho que aí a gente tem duas perguntas em uma. Uma, que é um assunto já debatido muitas vezes. O mesmo espírito aparece para todas as pessoas que estão chamando? Será que é o mesmo? Então, uma opinião mais ou menos geral é que geralmente vai ser um emissário dele. Seja demon, sejam anjos. Tu chamou, por exemplo, Micael. Micael está tarefado, mas vai vir um dos anjos dele, porém com todas as qualidades dele. Ele vem armado da majestade de Micael. Mesmo caso de um demon. Uma outra ideia, que também é válida, seria que eles têm essa capacidade de praticamente onisciência, de estarem presentes em todos os locais. Então, seria o mesmo. Então, tem as duas possibilidades, e ainda, opinião minha, que pode ter também uma coisa de hierarquia da importância do que está fazendo. Ah, o Gilberto não precisa falar comigo hoje. Manda o secretário aqui e está resolvido. Beleza, por resolver o meu problema, para mim está bem. Eu sei que vai chegar a mensagem do chefe. Ele é o representante do imperador, é a mesma coisa que falar com o imperador. Então, nem sempre o próprio imperador vai vir. Agora, numa grande situação, pode ser o chefão em pessoa. Pode acontecer. Então, eu acho que tem as duas situações. Eu Mas eu acredito tenho essa muito coisa nisso que de... você falou, né? De ter a importância e também quem está chamando, né? Então, se é o Exato. cara que fez com a talismã de ouro, com todas as velas, fez os cânticos, Tem o fez as mérito. chamadas, fez a chance de vir o real é bem maior. Se o cara Tu tá tem o lá como. mérito, tu tem o crédito espiritual, tu tem a autoridade. Pô, isso aí conta, por isso que ao longo dos anos, tá? E não é só o tempo de trabalho, porque tem cara aí que tem meia idade que continua sendo uma anta. Então não é só a idade. Ah, por isso que a gente está sempre, eu estou sempre falando, a gente tem que estar estudando sempre, está estudando sempre. Eu estou aí gastando R$ 1.000 por mês em livro. Todo mês estou empilhando livro, lendo, estudando, aprendendo, descobrindo coisa nova, descobrindo coisa nova. A gente está sempre aprendendo, crescendo, isso é importante. Mas se o teu tempo de vida foi bem aproveitado, tu está estudando, está desenvolvendo, tu vai conquistar méritos e autoridade e conseguir um chamado melhor. Por isso que eu falei antes das ferramentas. Cada ferramenta que eu tive, cara, foi uma briga para ter. Eu não conseguia, eu não tive nada fácil.
No meu site eu comento, por exemplo, quando eu fiz os círculos, né? O primeiro foi de papel, depois finalmente consegui. Aí eu consegui mais espaço, daí eu fiz o primeiro de tecido, depois eu fiz mais um. E eu não tinha o triângulo de madeira, eu queria fazer o triângulo de madeira. Eu fiquei 4, 5, 6 anos. Eu morava ali no núcleo de Porto Alegre. Cara, nenhuma marcenaria, madeireira queria me vender um triângulo, um pedaço de madeira cortado já em forma de triângulo, porque eu não tenho ferramenta, não vou conseguir cortar a mão. Ninguém queria vender. Eu ia numa marcenaria de móveis. Cara, eu compro a placa inteira, tá? Me cobra o preço num armário, mas me vende. Ah, mas é só isso, é pouca coisa. Geralmente era a resposta mesmo, simplesmente não queriam vender. Demorei 5, 6 anos. Então, o meu triângulo, eu usava uma placa, eu tenho uma placa de mármore preto, e eu desenhava com giz. Durante anos eu trabalhei com ele assim. Até que um belo dia, por acaso, eu tinha comprado um banco de madeira para colocar no quintal, e eu aproveitei para perguntar de novo, porque o cara tinha uma ferragem, na frente ele tinha um depósito de madeira. Aproveitei para perguntar de novo, olha, eu preciso de um pedaço de madeira, tipo um compensado, assim, assado. Ah, mas tem o cara que fabrica móveis aqui na frente. Hã? Tinha uma marcenaria na frente da ferragem, só que não tinha placa nenhuma, era um terreno grande, tinha umas árvores, assim, o portão fechado. Tô olhando na rua, eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar o nome daquele senhor, era um marceneiro muito famoso, mas ninguém sabia dizer onde é que era o cara. Era um dos únicos da cidade que eu não tinha ido. Fui lá, bati, olha, assim, assado, é que eu estou precisando de um pedaço de madeira, assim, assado. E o senhor, muito simpático, olhou, eu tô com uma placa, eu tinha comprado uma daquelas placas, para marcenaria, veio uma placa de compensado de 2, 3 metros de largura, né? E tinha comprado uma da grossura errada e sobrou. Não tinha uso. Eu corto para ti. Pá! E o cara teve toda a paciência do mundo. Olha, ela tem que ter 90 por 90. Pá, mas como é que eu vou medir isso? Por medir assim, ela fica torta, né? Então, pegamos linha, giz e tal, marcamos. O cara teve a paciência toda, cortou, bonitinho. Eu me arrependo até hoje de não ter comprado mais uma. Que eu teria vendido. E ele fez, ficamos conversando, ainda gente boa pra caramba. Daí ele até comentou que a filha dele estava fazendo psicologia, e dali a pouco apareceu a filha dele, junto com o genro dele. Ela morava em outra cidade, mas estava acho que era de férias. Daí comecei a conversar com ela, por acaso, ela estava fazendo um mestrado na parte de teologia e estava estudando artes mágicas antigas. E eu não tinha me identificado, eu só tinha explicado que eu ia fazer um altar com aquilo. Aí rolou o assunto, né? Aí a gente conversou um pouco mais. Gente, então virou até. Daí, sabe aquela coisa assim? Eu saí abraçado naquela placa, numa alegria, que foram 5, 6 anos para conseguir uma porcaria num pedaço de madeira, gente. Olha a energia que foi colocada para conseguir isso aí. Quando eu coloquei para funcionar, eu inaugurei com um ritual de Peimon. O ritual foi absurdo, porque eu estava com um círculo novo, eu já tinha uma sala nova, tal. Vou inaugurar um novo triângulo, botei lá na direção do oeste, tudo bonitinho. Chamei ele, pedi para se manifestar no triângulo, e esse foi daqueles assim, com direito até. Diz que Peimon chega com uma orquestra tocando, né? Para mim parece um monte de barulho de lata, né? Mas eram uns barulhos assim que para ele deve ser música, para mim é uma barulheira. Mas chegou fazendo barulho, umas coisas metade. E eu pedi na manifestação dele, o ambiente todo assim mudou e tal. Aí eu escutei no meu ouvido, tá? Mas em qual triângulo, seu idiota? Hein? Aí que eu lembrei o outro triângulo que eu fazia com giz, ainda estava encostado lá na outra parede. Eu esqueci de desmanchar ele. Então ele chegou gozando da minha cara. Aí eu, desculpe, né, que eu fiz tá tudo. E aí a sala sumiu. De repente eu estava assim, eu estava dentro do círculo, tinha as velas ao redor,
eu só enxergava o círculo iluminado, o altar, que eu sempre boto uma vela em cima do altar, dentro do círculo. Ali eu estava iluminado. E eu enxergava o triângulo, que parecia, de repente, que ele estava a uma distância de 3 metros, maior, mais. Ele tinha ficado com meia altura, tinha virado um altar. Estava dessa altura, peimão em cima, e todo o ambiente ao redor é como se eu tivesse numa neblina negra, em todas as direções, para cima, para os lados e abaixo. Eu estava em cima de um abismo. O chão, tudo sumiu. Eu não enxergava as velas ao redor. Eu enxergava a luz das velas. E aquela sensação do... Sabe quando tem neblina e tem vento? Tu sente as gotículas d'água, assim, aquela coisa fria. Isso durou mais de meia hora. Essa foi a inauguração do Triângulo. Então, coisa assim de percepção imediata, de se esforçar, fazer uma ferramenta e tu perceber a diferença de energia na coisa. Então, cada ferramenta que eu fiz deu trabalho, não foi fácil eu conseguir, mas cada uma adicionou energia. E aí a gente percebe que, opa, isso tem um porquê. A gente tem como simplificar. Eu lembro de um colega, uns 15 anos atrás, eu tinha salvo todas as fotos. O cara tinha um blog. Ele fez tudo de papel. Ele não tinha recurso, ele fez o círculo de papel, triângulo de papel, ele fez o anel de papel. Para quem... Esse aqui eu guardo só por curiosidade. Tá? Isso aqui é uma vaquinha feita de papel. Ó. Uma vaquinha. Eu já fiz muitas dessas coisas. Nunca mais fiz. Mas o cara fez um anel, tipo cambochão, assim, daí com as laterais. Não era só um pedaço de papel enrolado. Não, ele fez tridimensional mesmo. O anel, alto, bonitinho. Fez o anel de papel. A vareta, é tudo de papel. Não, a vareta ele tinha de madeira. Mas o resto era tudo de papel. Mas e o trabalho que ele fez para colocar energia nesse papel? É diferente, você está falando de um cara que está fazendo, mas em outro cara que pega, aperta o PDF, sai impresso e ele recorta com a tesoura. Certamente não é a mesma coisa. Certamente. Isso acho não que é nunca a mesma coisa. Claro, tu até pode imprimir. Imprime. Por isso que eu falei, tem coisa. Eu imprimo porque eu não tenho mãos boas para desenhar. Eu imprimo num papel de desenho, tipo papel peso 180, que é um papel mais grosso, né? E depois eu pego lápis de cor, tinta e tal, desenho tudo de novo em cima. Para colocar. Mas aí tem o sangue, aí tem o trabalho em cima. Tem o trabalho. Isso agora, faz simplesmente imprimir, alguns autores falam, não, pode imprimir, até o próprio Rufus Opus fala. Não, quiser, imprime e usa. Muitos autores simplificam direto. Vai funcionar, até vai, mas tu nunca vai ter o mesmo resultado de colocar aquele esforço todo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser masoquista, mas faz direito. Exato, coloca. Talvez esse seja um problema. Na nossa época, a gente gastava energia fazendo as coisas, indo atrás e tal. A coisa que a gente tem visto hoje nos grupos é que o pessoal quer muito tudo fast food, né, cara? Quer daqui a pouco. Eu li um comentário outro vez que eu até printei. O cara falava assim que Goiás era o melhor negócio que o cara tinha feito na vida dele, porque ele pagou $8 num PDF e vinha 72 demônios, era 11 centavos por demônio, né? O melhor investimento da vida do cara, né? Putz. Isso que tem o PDF, porque eu sou do tempo que qualquer literatura eu tinha que sair de casa e ir na banca de revista ou procurar nas livrarias. Às vezes chorar para o dono da livraria. Quem sabe tu me consegue. Tinha os livros da Pensamento, a gente sempre tinha lista de livros. Tu consegue mandar vir esse livro para mim? Pois é. Onde eu morava, eles não faziam nem questão de vender. Eu pedia para encomendar os livros. Os caras não queriam encomendar. Vamos ver no próximo pedido. Ele nem anotava o nome do livro. A gente tinha que ficar batendo de livraria em livraria, mendigando. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu estive em São Paulo, eu sempre via pela internet, na revista Planeta, tinha os anúncios da livraria Zipac, que, pelo que me consta, existe até hoje. Mas naquela época, a gente já tinha uma impressão tão ruim dos livreiros que eu tinha medo de comprar pelo correio. Podia perder o dinheiro. E era complicado. Como é que a gente fazia compra nos correios há 40, 50 anos atrás? Botava o dinheiro no envelope, às vezes sumia, a gente ouvia histórias de horror.
Era complicado. Daí, finalmente, em 1981, se eu não me engano, eu tive em São Paulo e eu fui na Zipac. Cara, aí eu entrei no paraíso, né? Eu entrei lá. Tu deve ter conhecido a Zipac, né? Sim. Eu olhei aquelas prateleiras e eu, e eu não tinha saldo que chega no talão de cheque. Ainda bem que eles aceitaram o cheque no gaúcho. Eu comprei uns 4 ou 5 livros, foi o que deu. Era um livro de plantas medicinais, raríssimo, e teve mais uns 2, 3. Eu lembro desses de plantas medicinais, que é da editora Kira, da Argentina. Então, eu comprei uns 3, 4 livros e saí chorando de lá, porque eu não queria mais sair de lá de dentro. Aí eu percebi a coisa assim, opa, existe um mundo. Hoje a gente, pô, entra aí, tem sites, as editoras todas, a própria Amazon. Eu procuro comprar direto das editoras menores, né? Porque delas têm uma margem melhor, porque a Amazon sacaneia muito, né? Mas Muito. se não der, eu compro pela Amazon, principalmente quando é livro importado. Eu atualmente eu não tenho mais cartão de crédito internacional, então tem coisas que eu não consigo comprar de fora. Aí eu espero aparecer na Amazon, ou então eu peço para algum amigo que tenha o cartão, ó, paga para mim e manda vir. Então, às vezes, eu faço isso aí. Então, mas hoje a gente tem acesso à informação aos montes. E sempre vou preferir, é claro, livro físico. Eu odeio PDF. Tem um que eu comprei faz pouco tempo, Eu também odeio. que é um Kindle, porque não tem mais a versão impressa. Eu escrevi para o autor, tudo, não tem, e ele não pretende fazer uma nova edição. Aí eu me obriguei a comprar a versão Kindle, só que o livro tem 580 páginas em formato A4. E aqui no PC, eu não tenho a maquininha do Kindle, eu uso o PC. Aquele livro, aqui no PC, ele não amplia. Então, eu tenho que encostar a cara aqui na tela para ir lendo. Ficam as letrinhas desse tamanhinho. Mas é um livro enorme, daí eu vou mandar imprimir isso aí. Não tem como. Daí eu descobri que existe ferramenta que transforma o formato do Kindle até em PDF. Só que ela não funciona para todos os formatos. E eu escrevi para o desenvolvedor da ferramenta, um software chamado Calibre, escrevi para o fórum deles, apresentei, olha, material assim, 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 assado. Aí eles responderam, não, esse livro aí foi feito com formato fixo de fonte, então a ferramenta não vai conseguir converter. É E que é isso que uma eu... imagem, né? Não é? Eu É, tinha uns livros antigamente que era assim. não O tem cara como. fazia era uma foto, né? Não é um texto. Não, E aí ele o é um negócio. texto, só que na conversão ele gera uma letra aqui, depois outra letra aqui. Então, tu Nossa, olha, que tem um monte de terror. picadinho, aí tu dá um zoom naquilo ali, aí tu descobre que ele gerou uma letra desse tamanho para cada coisa. Ficou gigantesco. Tempo de conversão desse, para ver como eu teimei ainda. 30 a 35 horas. Eu Ixi. fiz 4 vezes, eu converti para 4 formatos diferentes. Tentar, bom, não deu no formato do Kindle, converte para o intermediário, para daí para um outro. 30 a 35 horas de máquina ligada com a CPU a quase 100%. Pesadaço. E não deu. Tentei, não tem como. Vou ter que ler aqui no computador. E lá e torcendo para o cara decidir fazer uma versão nova, impressa, porque eu vou comprar na hora. Eu falei para ele, cara, manda imprimir aí que eu pago para ti. Não... A pessoa ocupada também, eu entendo ele. O cara tem um tempo grande, realmente não teria, seria muito estorvo para ele. Tá? Não, ele não quis abrir. Mas quem sabe se mais gente pedir, aí ele faz Mas uma a gente edição pedia, a dessa e gente eu vou faz um lá. financiamento coletivo para pegar É? essas coisas. Agora acho que é o futuro. A gente tem pego uns textos legais. O Daher estava traduzindo vários textos, assim, os livros de Jin, umas coisas bem legais. E aí a Tem muito editora material. que ele estava trabalhando, o cara se converteu para o Islã e aí parou de publicar os livros de hebraico. Aí o Daher estava com um monte de texto, a gente fez fazer uma reunião essa semana que a gente vai para o ano que vem tentar trazer esses textos. Mas é aqueles livros assim que ele traduz direto do hebraico, porque não tem tradução em inglês, Sim, com os textos do o cara é Rabino. foda. O cara é foda. Então, eu falei para ele, cara, é financiamento coletivo. Ele falou assim, mas e se só tiver 100 pessoas que vai querer ver? Eu falo, mano, se tiver 100 pessoas, a gente faz 100 livros, foda-se.
Essa é a ideia. Cara, não tem como perder. O máximo que a gente perde é tempo, né? Mas se você fizer uma coisa bonitinha e bem feita, eu tenho certeza que a gente te arruma a gente. É, Porque a esse coisa... material é legal, é material de teste. O cara publicou e fez os ritual e morreu, o Rabino. E aí, esses são as minhas anotações. E aí ele traduz com um monte de nota de rodapé. Uhum. E assim, um comenta o outro, e esse é o fórum, né, cara? A gente está fazendo o que a Golden Dawn fazia E no principalmente o que ele século está XX. fazendo tem autorização do autor, né? Né, a maioria é de 100 anos atrás, 50, 60, É que que os nem eu rabinos já traduzi morreram. Ele tempos vai atrás, pegando do museu. né? Algum tempo atrás eu conversei eu conheço o Rufosopoulos, já tem anos, né? Cara, vamos fazer, vamos traduzir em português. Beleza, vamos. Pô, eu conheço o cara tem 10, 15 anos, né? Meio ano traduzindo e tem um monte de erro no original. Muito erro. Então, e eu adicionei uma tonelada de notas de rodapé também. Mas ficou tranquilo. Só que foi na época que ele entrou na Sargento. Aí ele pirou. Porque a Sargento tem aquela ideia de não, que tu recebe, tu tem que distribuir de graça e tal. E ele achou que tinha que ser de graça e simplesmente largou a ideia. Eu cheguei a conversar com ele de novo. Ô, cara, tô com a coisa toda pronta aqui. Que foi enviada para ele e, teoricamente, foi mandada para a editora e até para um outro colega aqui do Brasil para fazer a revisão. Eu descobri que não mandou. Puxa. Aí eu tentei conversar com ele mais umas 2, 3 vezes e eu vi que ele não quis nem responder. Até conversei com pessoas em comum. Eu estou com o livro parado aí. Cara, sabe o Seven Spheres, né? Uhum. Porra, cara, isso aí é sucesso garantido no Brasil, cara. Tá pronto. Tá Falo com parado. você, Inclusive, eu fiz no ano que várias vem a gente revisões faz depois. isso daí. De repente, um dia se consegue negociar de novo. Então, são coisas que a gente tem material aos montes para fazer também. E essa coisa do financiamento coletivo que vocês estão fazendo, eu acho ótimo. E daqui a pouco eu finalmente termino a edição completa do Livro dos Anjos, que tu sabe que eu tenho aquele do Rafael, Micael. Aquilo ali é uma amostra do livro inteiro. A versão completa eu comento muito mais e vai ser do Sete Planetário, vai ficar uma coisa grande. O problema é que cada vez que eu mexo, eu aumento mais um pouco. Já era para estar pronto há muito tempo. Mas, de repente, mandamos para essa ideia aí, né? Bota no financiamento coletivo. Se for via editora, eu espero 200, 300 cópias. Financiamento coletivo, conseguir 200, 300 cópias, para mim é a mesma coisa, tá ótimo, tá divulgando. Ele vai fazer, e vai funcionar. A gente conseguiu, quer ver? Estou conversando aqui com você. Provavelmente, quando isso aqui for para o YouTube, já vai estar na gráfica. Mas a gente vai dar de presente para todo mundo que apoiou o Living Telemann, do Shoemaker. Porque a gente vai batendo os livros, a gente foi aumentando o número de páginas do Equinox, aí quando chegou em 1000 e poucas páginas, a gente quebrou em 3 volumes. Para ficar bonitinho, tal. Daí a gente falou, pô, mas se a gente já tem a parada, dá para fazer mais um livro. Daí eu bati lá com ele, falei, pô, Shoemaker, teu livro está vendendo na Amazon, era um livro, acho que é capa mole, né? E estava R$100 e poucos. Eu falei, pô, se eu fizer aqui, eu vou te fazer um livro capa dura, ele vai sair R$75 e a gente vai fazer uma tiragem de 500, já, com 350 que já vai ser dado de presente para a galera ler, e você já vai receber os direitos autorais integrais. Isso que, na verdade, para ele em dólar é uma mixaria, né? Mas para a gente aqui, se você depender da Amazon, ele não ia vender 500 cópias de jeito nenhum. Então, esse processo novo tem sido uma coisa fantástica para todo mundo. Para quem é autor, qualquer coisa que a gente recebe, tudo ajuda. Eu tenho aí esses meus livretos aí para download. É gratuito. São mais de 20 mil downloads. Não, mas não importa, Imagina, o pessoal vai pegar. R$1 O Equinox, o Radinu fez, tem tudo de graça no site da Radinu. O tesão de ter o livro é ter um livro bonito, pô. Sim, é isso que eu falo. Tem um livro físico, né? PDF eu também tenho um monte aí. Mas eu faço questão de ter o papel, porque eu odeio ler PDF. Ter PDF, para mim, é bom para fazer pesquisa. Agora, os meus livros de trabalho, que nem esse aqui, mostrando de novo, né? Está sempre aqui. Tá? Livro de Moisés. Eu tenho praticamente todas as edições possíveis do livro de Moisés em PDF. A única que eu não tenho é uma edição em alemão,
Tem duas. Tem uma que é incompleta, mas tem uma mais completa ainda, que tem uma parte de magia campesina, mas e tem, eu acho que umas 100 e poucas páginas a mais. Eu não lembro o nome agora. Olha aí, ó, beleza, esse aí mesmo. É a única edição que eu não tenho ainda é aquela. Eu vou acabar comprando só para ter na estante, porque eu não leio alemão. Eu tenho, assim, uma tosca noção. E eu moro em cidades alemães hoje. Então, algumas coisas, assim, eu cheguei a estudar fiz o primeiro ano de alemão. Então, eu tenho uma tosca noção do assunto que tem ali, mas não serve para estudo. Então, a única edição que eu não tenho é essa em alemão. Agora, para estudar, sempre em papel. Sempre em papel. Eu vou usar PDF aqui, então eu tenho o físico, mas eu uso o PDF daí porque eu tô traduzindo, tô montando o ritual, tô escrevendo, facilita muito do que copiar. E outra regra minha, eu só trabalho com um livro que eu tenho físico, a menos que não exista mais o físico. Eu faço questão, que nem, por exemplo, eu tenho livros do Jason Miller, e eu tenho os mesmos livros em PDF. Para trabalhar, mas eu tenho claro. livro físico. Então, o que eu trabalho? O material que eu tenho o livro, porque eu vou prestigiar o colega também. Eu acho uma tremenda uma sacanagem usar o trabalho dele e não pagar. É uma coisa engraçada, né? Isso que você falou, eu percebi isso muito nesses últimos 2 anos que eu estou com esse ciclo de entrevistas. Existe um círculo de magos sérios que, como você falou, cara, compram os livros de um do outro, comenta, a gente troca ideia e tudo, e tem um círculo fechado. E aí você tem, tipo, o restão da internet, que é aquela galerinha que o cara, tipo, fica nos sites de PDF, que é o PDF para baixar. Aí você vai olhar, o cara tem 8.519 PDFs, e não leu um. Não leu. E aí o cara entra nos grupos, fica 2, 3 meses, vê se, tipo, valeu os R$10 que o cara paga de apoio, tá? Senão o cara sai, ele tenta levar vantagem em tudo. E esses caras, é como você falou no começo, eles somem, né? Fica um pouco, fica um pouquinho e some, e vai filtrando, né? Você acha que a magia se protege? Ela se protege. Tu acabou de falar a coisa corretíssima. Nós temos um grupo mais interno, que é o pessoal que se conhece aqui, que nem... Não sei quantos que tem hoje, mas tem bastante gente. Então, tem esse grupo aqui. A maioria de nós já é inscrito um no canal dos outros. Eu não estou no canal de todos, eu tenho certeza. Mas a gente procura acompanhar o trabalho dos outros, comprar os livros dos outros, e é essa comunidade interna que gera a maior parte do movimento de venda de livros. Não são os outros 100 mil. Os outros 100 mil é a turma da arquibancada, o pessoal que está lá fora. No máximo vão ajudar a fazer alguma divulgação. Mas quem mantém mesmo é aquele grupo fechado. O Crowley mesmo, aqueles livros que ele fazia no início, era tudo distribuído dentro do grupo dele, né? Eles faziam tipo assim, a vaquinha se juntava e quem era vendido para eles, depois que foi publicado para outras pessoas. Pelo meio, a gente tem feito muito disso. Então, pô, o Ulisses agora está fazendo um livro de Enochiano, com tudo que ele e o Goya se juntaram e estão fazendo. Então, depois eu quero falar contigo desses teus projetos. E todo cara que eu entrevisto fala, pô, eu tenho esse projeto e eu nunca apresentei para uma editora porque ninguém está interessado, porque eles vão olhar e falar assim, é um cálculo de astrologia de não sei o que lá, vai servir para, sei lá, 100 pessoas, a editora não se interessa. E aí vai fazer aquelas versões porcaria em papel capa mole. Eu falo assim, cara, a gente tem um núcleo de gente que está fazendo a coisa direito. Então, esse núcleo vai se apoiar e vai ler e depois... Por exemplo, o Thiago fez o livro de alquimia dele, a segunda edição já está quase o dobro do tamanho, porque a galera leu, praticou e está mandando feedback. Então, a própria comunidade está se... Olha o calendário ali. Não, o calendário do Robson. Pô, o Robson produz um monte de coisa legal. Só que ele mora no Japão. Qual que é o Robson? Esse que é o Robson. Ele apareceu lá no grupo de... O pessoal que está assistindo no YouTube não está vendo, é que a gente grava pelo Zoom, né? Mas, sim. No Zoom aqui em cima tá aparecendo. Dá pra ver a galerinha. Esse é o Robson que tá fazendo... Cara, tu tá fazendo umas coisas legais pra caramba aí, velho. Tô gostando de ver, tu tá caprichando. Essa edição que tu tem no calendário, eu tenho algumas imagens em alta resolução, mas tu conseguiu umas melhores ainda, cara. Eu peguei uma edição...
Eu fiz tamanho um volume que tu real, fez aí. um calendário mágico em latim. Maravilhosa. E a gente conseguiu produzir em tamanho real. Cara, é fantástico. É fantástico. A ligação com o Lemegeton é incrível. E agora tem que pôr na mão do Parabéns. Grola, porque ele vai transformar isso num pôster e a gente vai conseguir produzir isso de um jeito que vai ficar perfeito para usar. Tá vendo? É a mesma coisa que eles faziam na Golden Dawn. Juntavam a galera. Então, um cara tem o talento para tradução, o outro tem o talento para escrever, o outro testou, o outro foi lá fazer o círculo e se ferrar. E aí juntou um processo. Né? A gente chegou a publicar recentemente o Lemugueton do Léo Holmes. Metade do que está ali, ele pegou as coisas e foi testar as evocações e as estrelas e toda essa parada. E aí ele publica lá fora, só tinha em inglês. Então, tipo, eu comprei em inglês. Então, mas não tinha em português. A gente que fez ele traduzir. Ele traduziu pro português. Só te falta mandar para o Japão, Deldébio. Essa edição eu não tenho. Essa edição eu não tenho. Léo Holmes? Léo Holmes, tá lá. A gente fez por financiamento coletivo também. Deu super certo, ficou super caprichado. E eu quero muito investir nessa parte, porque eu falei para os caras, pô, vale a pena ter a coisa. A gente está fazendo tudo num padrão, tudo bonitinho, tudo para ficar uma qualidade. A gente tem que pensar também em termos de tamanho de mercado. Quando uma coisa assim, e não é só no Brasil, qual é a média de venda de livro ocultista? Autores conhecidos, 200, 300. 200, 300 unidades. 200, 300. É uma boa venda. Isso normalmente demora, às vezes, 1 ano, 2 anos. Exato. Um livro que vende bem, 500 cópias. De 500 a 1.000, uau, é sucesso. Passou de 1.000, é considerado um best-seller. É bem por aí mesmo. Mas agora a gente já está com essa comunidade fechada que a gente fez pelo Mayhem, pela galera e tal, a gente já tem uma massa crítica. Claro, se aparecer um Zé Pilantra e fizer um livro porcaria e tal, esses caras não vão comprar, entendeu? O bom dessa massa crítica é uma massa pensante, então os caras já sabem o que está acontecendo. Então, por um lado... O que se consegue seria uma versão popular, né? Eu vou te mandar, Marcelo, um livreto que eu tenho dos anos 90. Por pouco, chegou aí para o catálogo da editora, mas depois deu merda. E eu vou conversar separado. Que seria um livretinho popular. Sabe aqueles livretinhos de autoajuda, tipo o livro dos Anjos, da Sônia Café? Tu gira o livrinho, abre e pega uma mensagem? Tá? Era aqueles livrinhos muito populares da época. Eu fiz um daqueles e o cara olhou, pá, vamos lançar. Só que depois alguém se meteu no caminho. Mas tudo bem. Mas seria altamente popular. Previsão de venda. Tá? Olha, o simples fato de imprimir, para mim, estava ótimo. Né? Porque eu estava trabalhando em consulta, andando para lá e para cá, e ter um livrinho junto para vender também é uma divulgação. Então, aquilo ali ia para a banca de revista. Tipo esse livrinho dos Anjos, da Sônia Café, vai para qualquer lugar, né? Ó, cara... Se cada banca de revista vender 1 por mês, cara, quantas bancas de revista tem só na tua cidade? Na época eu estava em Salvador. Só em Salvador tinha 400 bancas de revista. Todas iam receber, no mínimo, 5 de cara. Cara, se eu recebesse ali R$1, 50 centavos cada um, para mim era dinheiro, velho. Olha a quantidade, mas aí são os livros populares. Então, tem aquele nicho do mercado de livros populares, autoajuda, né? Livro de autoajuda sempre tem mercado. Tu inventa uma coisa, inventa uma fórmula. O problema é que tu pode perder o foco do que tu está fazendo. Tem alguns colegas nossos que tem algumas coisas, por exemplo, o Jason Miller, ele tem conseguido popularizar várias coisas, mas ainda mantém uma base bem interessante no que ele está fazendo. Alguns colegas não concordam, outros concordam, beleza. Mas são livros ainda de alta qualidade, mas ele também está conseguindo pegar uma área maior. Então, ele tem uma venda maior. Já o outro vai ser nicho bem específico. Quando a gente fez o livro Ritual Offerings, que foi o Aaron Leach que editou, eu participei dele, foi publicado em 2014. Edição inicial, 1.000 exemplares. Quer dizer, já começou
E foi lançado bombasticamente, porque 99% do que tem ali ninguém fala. Foi tudo coisa nova. Depois daquele livro, que começou a aparecer um monte de gente falando sobre culto dos ancestrais e tantas coisas, depois que começou a aparecer. Porque até antes não tinha praticamente material nenhum sobre isso. É um livro inédito. Eu não sei hoje quantas cópias foram vendidas, porque depois foi feita uma nova edição com capa mole. O original é capa dura, em relevo, bonitinho. Aquele papel sem ácido. Oh, coisa de luxo. E agora tem a versão em papel comum. Aquele eu nem faço ideia, porque o único que fatura é o Iron Leite, né? A gente só ganhou a promoção. O Iron Leite que fez a festa. Mas faz parte, tudo bem. Mas aí a gente tem noção dos nichos de mercado também. Vamos seguir aí, gente. Eu estou com uma pergunta do irmão Ainha, né? Ele fala assim: quais são umas das armadilhas mais comuns da Goécia? Né? Fora essa questão de filtrar o conhecimento, saber o que está escrito e tal, que problemas que você acha que a galera que se mete nisso acaba se ferrando porque cai de gaiato? Você mais viu? Bom, ele já colocou ali uma coisa muito importante, filtrar o conhecimento, ou seja, eu acho que não precisa disso. Círculo é bobagem. Baqueta não precisa. Esse é o primeiro problema de todos. É a primeira armadilha de todos, deixar de seguir o método. Tem coisas, a gente está sempre falando, a gente pode simplificar. Pode. Não precisa ter o selo de ouro. Faz em papel, mas papel virgem. Então, eu diria que não é a falta das ferramentas, mas a falta de cuidado consigo mesmo. Tu quer chamar uma pessoa importante para tua casa, aí tu vai receber todo fedorento, todo sujo, a casa toda bagunçada, a pessoa não se arruma, a pessoa nem vai vir. Se vier, vai chegar na porta, vai sentir o cheiro de CC, vai sair correndo. Então, a primeira coisa, falta de preparo, cuidado consigo mesmo, falta de dar importância. A pessoa não está dando importância, é a falta de noção do perigo que isso pode ser. Sejam demons, eu estou sempre repetindo, demons são perigosos. Por quê? Eles são poderosos. Justamente por ser poderosos, eles são muito perigosos. Porém, anjos também. A diferença é que anjo pode ser um pouquinho mais bonzinho para certas coisas. Mas chama anjo errado, faz um pedido errado para anjo, tu vai quebrar a cara igual. Ou até muito pior. Surra de anjo pode ser muito pior do que uma surra de um demon da Goetia. Então, a falta de cuidado pessoal é para você mesmo. Escuta, você quer buscar algo para você, mas como é que você está? Eu não falo nem do desenvolvimento espiritual, do aprendizado espiritual que pode ocorrer, não necessariamente. Alguns vão seguir só a taumaturgia, a parte prática, resultados. Outros vão buscar também elevação espiritual. Em algum momento, isso aí pode se juntar, se unir, mas nem sempre. Mas mesmo que a pessoa seja só pela parte prática, cara, é para você. Isso é para você. Então, o que você quer dar para si mesmo? Quanta gente que eu conheci aí, gente porca, né? Que não lava nem um copo. Vai lá na cozinha, pega o que tiver em cima da pia, tem barata andando dentro, aí só tira a barata e usa o próprio copo. A própria pessoa coloca lixo na boca. É falta de cuidado, pessoal. Então, tu vai trabalhar com a magia, é para você. Que energia que você quer trazer? Aí que tu vai chegar na preparação. Coloca um pouco de capricho. Não precisa ter todas as coisas, mas coloca um pouco de capricho. Então, isso é uma coisa que atrapalha demais. Outra coisa outra armadilha muito comum é subestimar riscos. A pessoa vai chamar um grande espírito e não para um segundo para pensar, mas isso aí é um demônio poderosíssimo. Eu vou chamar o arcanjo Gabriel. Mas quem é o arcanjo Gabriel? O Gabriel é o arcanjo que destruiu Sodoma e Gomorra. Parece que tinha mais um anjo junto, que eu não lembro o nome agora. Anjo. Pensa onde é que tu vai se meter.
Tu não valoriza a tua cara, teu cara vai levar porrada, velho. Então a pessoa não pensa o risco de onde está se metendo. E o risco maior da magia, o que é? É justamente da pessoa obter o que ela quer, o que ela pede. Esse é um dos maiores riscos que a gente costuma falar sempre. Um dos grandes problemas é tu conseguir o que tu quer. Isso é perigoso. Por quê? Porque normalmente o que tu vai receber é o que tu pediu, ou mais ou menos parecido, porém dificilmente vai ser como que tu quer. Mas tu recebeu, aí tu... Ah, mas não é o que eu pedi. Não, mas qual foi o comando que tu fez? Aí tá lá o jovem místico. Ah, eu quero um amor ideal para a minha vida. Ele já está imaginando a Sharon Stone, uma artista de cinema, um galã, né? Aí aparece uma Frida alemã, sabe? Aquelas tipo soldado. Levanta dessa cadeira, vai tomar banho, vai arrumar teu quarto, vai fazer. É a pessoa ideal para ele, alguém que vai botar ordem na vida dele. Na vida do cara. Recebeu o que pediu. É um exemplo irônico. Mas tem tantas coisas cara, tem umas coisas que é complicado, velho. O cara quer abrir um caso que eu vi faz pouco tempo. Ele estava trabalhando com. Acho que foi com o Tzadkiel, da esfera de Júpiter. Ah, porque eu quero abrir a minha própria empresa, eu quero ter o meu próprio negócio. Ele trabalhava numa empresa. Fez magia angélica. Foi despedido. Pronto. Aí, por causa disso, ele foi obrigado a se mexer e começar o próprio negócio dele. Só que ele não tinha nada organizado ainda. Aí, do nada, ele teve que... Viu que não ia conseguir outro emprego, e aí começou a fazer alguma coisa em casa, sei lá o que ele começou a fazer, eu me lembro que foi citado, seja até vender sanduíche nos escritórios. Aí ele começou o negócio dele, mas mudou a vida dele realmente. Mas ele passou assim uns 3, 4 meses no sufoco. Magia angélica. Magia angélica. Ah, o que tu precisa? Perder o teu conforto para te obrigar a tu mudar. Então, tem situações da magia que vão acontecer isso também. Então, a armadilha é muito comum. É o cuidado com o que a pessoa está pedindo. Tu pode receber o que tu pediu. A mulher, coisa comum das menininhas novas, eu quero um marido rico. Tá, beleza. Aparece aquele cara velho, ceboso, cachaceiro, fedorento, mas tem dinheiro. Quantos desses eu já vi? Situações práticas, eu estou falando. Ah, a pessoa quer trazer o ex de volta, não sei o quê, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Gente, isso aí já acabou, não tem mais nada. Não, porque eu quero, porque eu quero. Tá bom, cara, voltou. Aí Aí a mulher veio bate, chorar para mim bebe. aqui. Eu até comentei numa live recente, a mulher veio me chorar aqui. Ah, porque o cara tá frio comigo, não sei o quê, mas a mulher é neurótica também, ciumenta. Eu abro as cartas, a primeira coisa, ué, mas esse cara tá amarrado. E o Micael, o arcanjo Micael na minha orelha. Não faz mais nada por ela. A amarração foi ela que fez. Eu teria que desmanchar a amarração, aí ela ia surtar de vez, porque o cara ia se mandar. E, na verdade, o casamento dele estava bem. Ela destruiu com o marido porque ela é ansiosa, neurótica. Ó, minha filha, vai no psicólogo. Tu precisa de tratamento mental. Esse é o teu problema. Para de mexer com isso. Ela recebeu o que ela pediu. O cara está amarrado junto dela. Mas o cara acabou. Esfriou total, deixou de ser a mesma pessoa. Que é uma coisa muito comum, né? Mas recebeu o que queria. Então, muito isso é comum muito, isso. muito comum. E outra coisa comum, porque antes tu fez uma pergunta, eu falei que ia ter duas partes, eu falei a primeira, eu falei a segunda. Daí eu vou complementar o que tu comentou antes sobre quando muitas pessoas chamam o mesmo espírito. Então, eu falei que tinha 2 tópicos, eu respondi o primeiro, faltou o segundo. Uma coisa muito comum, tanta gente chamando PDF, jeito simplificado, não sei o quê, a maioria ou não vai acontecer nada, felizmente, não vai acontecer nada, na verdade, não tem. Ou vai estar chamando o espírito obsessor. Espírito de morto ou quiumbas, que é o lixo do lixo da espiritualidade. E é muito comum daí acontecer outra coisa.
pode vir um obsessor que já começa a prejudicar a vida da pessoa. Então, a pessoa terminou o ritual, já está com problema. Outro caso que acontece, vem o obsessor e o obsessor dá o que a pessoa quer. Aí a pessoa pensa que teve resultado. Daí é que a gente vê tanta gente por aí dando oferenda, como se fosse religião africana. Estão tratando como Exu. Na verdade, estão chamando de espírito de morto. O espírito de morto, ele quer oferenda. Então, ele vai dar o que tu quer. Dali a pouco, ele vai pedir de novo e ele começa a causar problemas na tua vida para te obrigar a dar mais e mais e mais oferendas. Até a hora que tu vê que não quero mais, aí eles puxam o teu tapete e tiram tudo que tu tem. Tu fica muito pior do que estava antes. Então, é outra coisa comum e é um risco também. É uma armadilha comum. A pessoa não se dá conta que chamou um espírito que não tem nada a ver. Então, eu recomendo sempre, pelo menos no dia seguinte, faz uma leitura de tarô, observa os teus sonhos, observa como é que tu está, pede uma confirmação do ritual, como é que foi a energia do ritual. Ah, tá bem, tá bem. Porque, às vezes, o ritual, tu pensa que deu certo e não deu. Aí, já na mesma noite, por exemplo, coisa comum, a pessoa tem pesadelos. Aí tem a turma os gratiluz, né, os jovens místicos. Ai, não, é porque isso mexeu com a tua energia. E tem muito picareta que vai dar essa desculpa também. Não, é porque mexeu com a tua energia. Não. Tu fez uma operação em magia, na espiritualidade, seja o que for, tu não pode sair pior do que tu estava antes. Senão tem problema. Tu saiu mal do ritual, tem problema. Vai fazer limpeza, vai fazer banimento, porque às vezes a gente pode terminar o ritual e realmente estar cansado. Tem ritual que cansa mesmo. Mas é aquele cansaço assim que, eu corri uma maratona. E tu chegou no final, fiz a maratona, agora eu vou dormir. Pô, aí tu tá cansado. Isso é normal, beleza. Tu vai dormir, vai ter até bons sonhos, porque tu fez a coisa certa. Agora, terminou, tu tá te sentindo mal, a coisa tá errada. A coisa tá errada. Então, é um tipo de armadilha comum. A pessoa se engana com falsos resultados. E outra coisa que acontece às vezes, mas isso é mais no caso quando não teve energia nenhuma. Por acaso a pessoa teve o resultado que ela queria, mas foi pura coincidência. Dependendo da situação, eu quero me aproximar daquela menina, eu quero me aproximar daquele rapaz. Aí ela faz o ritual e ela se sente mais confiante e vai lá e vai conversar com ele. E por acaso deu certo. Aí ela acha que foi a magia. Não, a única coisa que ela precisava era coragem para falar com ele. Foi pura coincidência. Isso aí. Esse tipo de coisa acontece muito. Então, a armadilha é da falsa ilusão. Falsa ilusão. Tem uma pergunta da Stefânia, ela fala assim, espíritos da Goécia, eles só são invocados para pedir alguma coisa? Para pedir alguma coisa? Pedir alguma coisa? Você pode chamar o espírito da Goécia para conversar ou bater papo com eles? Mais ou menos. Eu ia dizer, pedir conhecimento é uma coisa, é conversar com eles. Então, mas não chamar para bate-papo de salão. Eu não tenho nada para fazer, eu vou chamar um espírito aqui para bater papo. Aí não. Chamar por bobagem, não. Bater papo por bater papo, não, nem demon, nem anjo. Eles são seres ocupados, eles podem nos ajudar. Então, tu quer ter um aprendizado. Então, eu gostaria de ter um aprendizado maior sobre tal área. Vou chamar Paimon, que ajuda a aprendizado de astronomia. Chama ele. Eu gostaria de ter um aprendizado maior nessa área, tal, tu pode me ajudar. Mas, mesmo assim, ele não vai ficar de muito bate-papo contigo. Ele vai, até dependendo da capacidade de intuição ou vidência da pessoa, é quase uma conversa. É quase uma conversa. Faz uma pergunta, tem resposta, mas que não seja muito longo. Alguns autores sugerem que tempo máximo não passe de 1 hora. Até porque o espírito começa a se irritar. Ele começa a se irritar. Então, procurar ser objetivo. Então, tu está pedindo conhecimento, aprendizado, claro, é conversar com eles. Mas, por favor, não vamos confundir com bate-papo, né? Hoje objetivo, né? Estou sem nada para fazer,
Ah, eu vou chamar um amiguinho para bater papo aqui no. Para ver se funciona. Isso é a pior É, coisa. vou Você chamar. chama... Vou chamar o espírito da Guetia pelo WhatsApp. Ah, eu tô Aí é Não pedir dá, para né? levar bomba, né? Mas é Então, uma... a parte do aprendizado é um pedido também. É, uma pergunta do Felipe, ele falou assim, Gilberto, você podia falar um pouquinho sobre se o Daimon pode influenciar de forma negativa na mente do magista? Requer um certo preparo para não surtar? Pode e muito. É muito comum. Diferença entre anjos e demons. Os anjos eles querem buscar a nossa elevação, nos ajudar a aproximar de Deus. Demons, a função deles, que foi dada por Deus, é atender todos os desejos da carne. Ou também afastar de Deus. Mas é a missão deles, autorizada por Deus. Tanto que todos eles reconhecem, 99,99% deles reconhecem e respeitam o Criador, seja como for que tu chame. Então, eles têm autorização para isso. Então, eles vão trabalhar na coisa da carne. E também nos teus aspectos negativos. Isso é muito, muito típico da Goetia. Eles vão trabalhar com os aspectos negativos da pessoa, quando tu trabalha com a Goetia. Eles vão buscar isso em ti e vão explorar esses aspectos. Tanto que uma coisa que eu comento, eu tenho uns 2 vídeos no meu canal que eu falo sobre aspectos secundários da magia e comento daí aspectos, situações negativas que ocorrem que são muito relacionadas a isso. Eles vão olhar qual é a tua fraqueza, porque Demon não é amiguinho. Ele pode ajudar o que você quer, mas ele está explorando também a tua fraqueza e ele vai tentar te puxar por ali. Ele não vai trabalhar só no que tu pediu. Ele tem 10 outras qualidades, todas as outras qualidades estão presentes também de alguma maneira. Mas ele vai tentar te sacanear. Boa parte das vezes. Ele é da natureza dele. Ele não resiste à tentação. Ele está te olhando aqui, mas... Oh, é que nem, por exemplo, meninos e meninas. Oh, é todo mundo adulto, né? Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Tá? Então, a gente é menino, aí tu tem aquela menina linda, tua amiga, tu respeita tudo. Aí ela chega assim, com modelinho de matar, né? Oi, amigo. Tu tá linda mesmo, né? Às vezes é difícil ficar olhando só nos olhos da pessoa, né? É da natureza, é natural. Tá eu sempre digo, ó, um flerte saudável, beleza, não tem problema. Minhas amigas também. Eu tenho amiga que olha e diz que meu narizinho também realmente é muito bonito. Elas nos elogiam. A gente gosta do elogio. É saudável. Mas às vezes a gente não resiste a dar uma olhadinha, né? Mas Dimos também tem isso. Eles vão ver, daí olha ali, mas fulano está pedindo tal coisa. Ah, mas eu posso explorar isso aqui. E ele vai te puxando. E se mexer na mente, pior ainda. Por exemplo, tem gente aí que pede se tem algum demo para ajudar a desenvolver a clarividência. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque eles vão escancarar a tua cabeça, vão pegar o pior do pior que tiver lá dentro e a pessoa surta. E a outra coisa, com a presença da energia deles, sim, mesmo que eles não estejam sacaneando, mas eles estão de boa, gente. Mas a presença deles tem aquela energia presente e aquilo começa a te influenciar. Te influenciar. E quando tu te dá conta, tu está cada vez mais trevoso, tá coisa... Eles vão entrando na tua mente e vão te enfraquecendo. Porque eles estão... É sempre a gotinha d'água. Pim, 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 pim. Lembra a tortura chinesa, aquela? A gotinha d'água na cabeça? 1, 2, 3, 4. Em 24 horas a pessoa está completamente louca. É isso que eles vão fazendo. Por isso tem tanta gente surtada na parte de leite. Até tem gente ainda que ainda está nativa aí, que tem canal no YouTube, que a gente vê que a pessoa está completamente surtado. Está tomando remédio. Tem colega aí que a gente sabe que está tomando remédio de faixa preta.
porque foi piorando, piorando. O cara até no colega faz pouco tempo aí, que a gente tem um problema gravíssimo. O cara surtou total. Surtou total. Foi trabalhando, se afundando, se mexendo, se metendo, se metendo, se metendo. E a gente começou a avisar, fulano, maneira é isso, aí não tá certo. Não, porque babá, cara, entrou em surto psicótico. Apareceu agora esses dias de novo. Ah, não, eu estava no Instagram só. Não, tu não estava no Instagram, porque a gente tá todo mundo te acompanhando e gente do país inteiro te conhece. O cara surtou, a gente teve notícia até interna da família dele. Tá acontecendo. Surtou total, só pela presença deles. Então, há que ter um cuidado imenso nessa parte aí. Quando tu abre até a tua mente, cara, que proteção que você tem? A menos que você tenha um treinamento, uma disciplina já de muito tempo. Por isso que eu e tantos outros, a gente não gosta de patchwork. Na verdade, patchwork pode ser legal para quem conhece a magia, já sabe trabalhar. Tem cara grandão aí trabalhando em patchwork. Mas a maioria das pessoas, o que fazem? Pega um vídeo de YouTube, bota o fone de ouvido, aí tu imagina que tu tá num campo, tem as borboletas, aí Andras aparece sorridente em cima de um unicórnio cor-de-rosa, aí tu diz o que tu quer para ele, ele vai te acenar, fazer joinha, e pronto, tu chamou Andras. Tu chamou de cabeça aberta, sem proteção nenhuma. Patchwork incompleta, primeiro tu vai fazer proteção pessoal. Primeiro as proteções, né? Tem toda essa parte de proteção astral, dá para fazer, mas a pessoa tem que ter uma ideia do que são os caminhos, o que são as céfaras, a árvore da vida, por que existe aquela coisa toda. Aí funciona. O próprio taoísmo, o caos médico, o pessoal acha que é desenhar um selo, uma folha de um pedaço de papel qualquer e se masturbar em cima. Não é. Eu conheço grandes taoístas, mas é cara que está aí com 20, 30, 40, 50 anos de magia. Um dos melhores sites que aborda taoísmo é do... deu branco agora. O cara fala, esse mesmo site tem os melhores materiais do Arbatel, tem materiais fantásticos de Goethe, tem materiais fantásticos de magia salomônica. Quer dizer, o cara primeiro trabalhou tudo isso. Porque primeiro tu tem que conhecer as regras, conhecer os sistemas, para só depois desconstruir, que é a ideia do taoísmo, criar coisas novas. Mas primeiro tu tem que saber como é que se faz, mesmo caso da marcenaria. Marcenaria tem milhares de anos. José, pai de Jesus, era marceneiro, fabricante de móveis. Então tem coisa da marcenaria que tem uma maneira de fazer. Como é que tu corta a madeira, como é que tu vai encaixar. Tem coisa que não mudou por milhares de anos. Como é que tu vai fazer uma mesa? No máximo muda o desenho, mas os princípios são os mesmos. Tu não vai reinventar a marcenaria. Eu quero fazer móveis, mas eu quero fazer sem martelo, sem prego, sem machado, sem serrote, sem precisar cortar madeira. É isso que os caras estão querendo fazer. Não, peraí. Tem certos princípios, certas ferramentas que são universais. Tu tem que saber usar um serrote, um martelo, isso é o mínimo para fazer móveis. Magia é a mesma coisa. Tem certos princípios que são os mesmos, independente da área. A resposta perfeita. Cara, o Gilberto, ficou faltando a pergunta mais importante, duas últimas perguntas mais importantes, né? A primeira, que conselho que você daria para o cara tá entrando nessa não se meter em roubada? E aí, para a gente finalizar, como é que a gente te acha? Não se meter em roubada, a melhor coisa, fica longe. Vai fazer outra coisa. Vai estudar pintura, vai estudar música, vai fazer uma faculdade de engenharia, vai ter filho, vai cuidar da família, vai fazer turismo, conhecer o mundo. Melhor coisa. Por quê? A caminhada ocultista, espiritual, ela tem início, mas ela não tem fim. Então, cada um vai chegar num determinado nível. Não é todo mundo que quer chegar no topo da montanha. Eu comentei faz pouco tempo atrás um exemplo, né? Tantas pessoas
elas têm um contato com a espiritualidade e passam aquele primeiro ano. E é tudo que elas queriam aprender. Então, agora elas têm uma noção que sim, que existem energias naturais. Ah, sim, que é legal estar com a natureza, nós podemos fazer uma oração, ter uma boa energia, acender um incenso de vez em quando é bom. Aí a pessoa vai morar numa casa que tem uma vista linda para uma montanha, com picos nevados, mas ela nunca teve vontade de subir a montanha. Ela está feliz ali na casa dela, com aquela paisagem magnífica, é tudo que ela queria. Então, não é todo mundo que vai querer chegar às grandes alturas. Agora, se você quer chegar nas grandes alturas, a coisa começa um passo de cada vez. Não tem como começar pelo telhado da casa, tu tem que aprender a fazer as fundações. Não tem milagre instantâneo. Quer chegar no topo da montanha fácil? Você tem condições? Paga um helicóptero e ele vai lá e te larga em cima da montanha. E até pode esperar e te trazer de volta. Agora, não tenta descer a montanha sozinho, porque descer é mais difícil do que subir. Então, tem gente que tem dinheiro mesmo, né? E é bom ter dinheiro, não é pecado. Então, se tiver condições, sobe lá em cima da montanha, passa umas horas lá, curte a paisagem, depois volta. Mas é claro que tu não vai conseguir subir toda a montanha, porque as muito altas, nenhum helicóptero chega. Não tem como, por causa do problema do vento, aquela coisa toda, é muito íngreme. Mas pelo menos uma parte disso, e é o que muitas pessoas fazem. Elas compram experiências místicas. Isso tem muito por aí. Tem muito grupo ao redor do mundo que eles fazem, na verdade, um turismo místico. Então, o pessoal vai lá, tem as bonitas paisagens, aí todo mundo bota umas roupinhas diferentes, aí sou muito místico, tá tocando música indiana o tempo todo, né? Tem uma boa comida, saudável, alguém faz umas palestras, assim, aquele papo cabeça muito legal, mas sem muito compromisso também. Aí a pessoa fica lá uma semana, 2 semanas, né? E volta profundamente espiritualizada. Ah, porque eu fiz um retiro místico lá no, sei lá onde. Isso é turismo místico. Tem isso também. Então a pessoa não chega a se envolver. Agora, porque aí ela tá no nível seguro. Ela não está correndo risco. Porque quando for lidar com energias de aprendizado, transformação, aí sim existe risco. E eu já prometi muitas vezes, eu vou fazer um vídeo sobre a turma do plano B, que tem a ver com essa turma aí dos passeios também. A turma do plano B é aquela pessoa que, na verdade, nunca correu risco nenhum. Ela sempre tem para onde escapar. Porque o aprendizado real na espiritualidade, na magia, no ocultismo, ele pode acabar com a tua vida. Tu pode perder tudo que tu tem. Um único ritual errado pode ser o suficiente para tu perder tudo. Hoje tu tá bem, tem conta no banco, amanhã tu não tem nada. Não tem nem papel higiênico no banheiro. Quando tu vê, some tudo. Dependendo da merda que a pessoa fizer, e não é tão difícil assim, não. Então, é um risco imenso. O aprendizado é um risco. Por isso que a gente tem que começar pela base. Comece pelas coisas mais simples. E eu falo isso desde o primeiro vídeo do meu canal. Primeira coisa que eu falo lá. Passo 1 do aprendizado. Acender uma vela, oração. É a base de tudo. É a base de tudo. Começa... E todos os outros vídeos que tem, daí cada vez eu vou procurando adicionar mais e mais coisas. Agora, finalmente, estou começando a falar dos elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Mas são aprendizados básicos. Oração, ter uma noção de que são os espíritos, conhecer as energias da natureza, conhecer o básico, antes de tentar algo grande. Porque quando for chamar algo grande, tu está abrindo uma porta e tu sabe fechar essa porta. Eu também já fiz um vídeo sobre isso. Não abra uma porta que tu não sabe fechar. Porque é complicado depois, e se a pessoa precisar de ajuda, não é bem assim para a gente ajudar, não. Não é, não. Eu sou um que eu já aviso. Fez merda, a gente está sempre avisando. Ó, não busca atalho, não faz isso. Aí a pessoa aparece chorando, que nem outro dia. Ó, o fim de semana aqui eu botei um vídeo
de xingamento por causa de um desses aí. O cara me escreve, porque tá cheio de demo, não sei o que, na casa dele. Tudo demo de sexo. Não precisa nem perguntar o que o cara andou fazendo, né? E enchendo meu saco querendo a consulta de graça. Não, isso aí é trabalho, mexer, limpeza dessas. Olha, tá aqui as consultas, isso é trabalho, isso é um assunto enorme. No outro dia botou um xingamento, que o Gilberto não ajuda ninguém, que o Gilberto é isso. É? Tá lá, vai lá ver o vídeo de xingamento, é o último que tá lá no meu canal. Xinguei. Só não deu o nome do imbecil, porque ele mora até perto da minha cidade. Cara casado, com uma bela esposa, com filho pequeno. Só que eu tenho certeza que os serviços de sexo que ele estava chamando não era para ajudar no casamento dele. E a esposa nem deve saber. E quer que eu arrume a putaria dos outros? Então, gente, dificilmente alguém vai te ajudar numa merda dessas. Pode custar muito caro. Eu vou ajudar, mas tu vai pagar a consulta, vai pagar todo o trabalho que tiver. Não vai. É a mesma coisa, tu mesmo inventa de mexer no motor do carro, estragou o motor, a oficina vai arrumar o motor de graça? Não vai. Não vai. Por que nós temos que arrumar a vida nos outros de graça? Então, cuidado quando você fizer as coisas, porque de repente você pode perceber que, não vai ter ajuda. 2, pior ainda, que existe possibilidade, que nem no caso dessa pessoa, eu ainda fui bonzinho. Cara, tá ali o link, olha no meu site. Tem os livros de oração, aquilo ali chega para resolver o teu problema. Porque, na verdade, o cara tá cheio de obsessor em casa. Quem precisa? Limpeza da casa, oração, e lá tem PDF para limpeza da casa, PDF de oração, tudo que o cara não queria que eu fizesse tudo por ele. Então, esse é um risco enorme. Tu vai descobrir que tu tem que fazer as coisas por ti mesmo. A caminhada a gente faz sozinho. A gente pode ter colaboração das outras pessoas, mas ninguém vai fazer a caminhada por você. Nós temos aprendizados, mas na hora de fazer a coisa, é você e mais ninguém. Aí você tem que estar preparado. Então, prepare-se sempre. A preparação básica sempre é necessária. Senão, isso vai fatalmente causar problemas. Pode demorar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, mas tem tantos casos assim que a gente avisa esse pessoal que nem os jovens místicos, aí, o pessoal que está sempre pedindo atalho. Eu já falei tantas vezes isso. Gente, o pessoal que está fazendo isso aí, eu tenho certeza que daqui a pouquinho vão estar chorando desesperado dentro de uma terreira de religião, porque eles não vão saber o que fazer. Então, todo mundo aqui no Brasil corre para uma terreira, né? Que pode se tornar um outro problema. Daí a pessoa não resolve o problema e acaba, quando se dá conta, entra numa terreira. Tendo outra roubada, né? E cai na mão do outro. Ou então vai para a igreja. Vai para a igreja. Então, os 2 casos principais. Tem muita gente aí que a gente só está esperando fulano aparecer convertido para Jesus. Quase todo ano a gente vê. Quase todo ano. Mas sempre foi assim, desde a década de 90, volta e meia aparece uns ex-bruxo, ex-maçom, ex-mago. Tem muito. Eu acho a igreja ótima. A igreja é uma coisa ótima. Mas quando é o teu caminho, eu mesmo, como faz parte do meu trabalho de orientador e conselheiro, depende do caminho da pessoa. Um dos meus trabalhos é ajudar qual é o teu caminho na vida. Então, a boa igreja, a verdadeira igreja, o objetivo dela, como eu enxergo, é unir famílias. Por isso que eles trabalham tanto com família. Então, tem casos que a melhor coisa que ele vai conseguir na vida, vai para a igreja e eles conseguem a união familiar. Eu lembro de um vizinho que eu tinha na outra cidade, drogado, cachaceiro. A mulher dele também se desesperava, não sabia lidar, tinha uns filhos também. E eu botei pilha, vão para a igreja. O cara acabou se convertendo. Depois nem me olhava na cara, né? Porque eu era o bruxo do bairro, né? Mas agora parou de beber, parou de usar droga. E é um cara que eu ajudei, que um dia ele estava lá comendo caco de vidro. A mulher dele foi no meu portão desesperado, o cara comendo caco de vidro. Completamente louco. Salvou a família. Então, tudo bem.
Então, o caminho deles é só até aquele nível ali. Tá? Então, ali era um caso de necessidade. Já para outras famílias, realmente é uma coisa de coração mesmo. Claro que toda a área tem os chatos. Toda a área. Então, né, tem gente que não gosta de igreja, tem gente que não gosta de satanista, tem gente que não gosta de terreiro, mas cada um tem o seu caminho. Então, se a pessoa encontrar o seu caminho, isso que é o que importa para mim. Que a pessoa consiga fazer o que ela busca para si, que seja de coração, que é da espiritualidade dela. E eu acho que isso que é importante. Isso daí. Pô, Gilberto, prazerzão falar contigo sempre. E como é que o pessoal te encontra? Que você tem um canal que, puta, tem uns vídeos maravilhosos, né? Eu já vou deixar aqui o link para a galera te achar. Mas e aí? Como é que o pessoal te encontra? É bem fácil. Tem o meu site, gilbertostrapazon.com.br. Pronto. É o site. Então, ali tem artigos, tá? Tem toda a informação. E tem os atalhos, né? gilbertostrapazon.com.br/livros. São todos os livros que eu disponibilizei em PDF. Está ali, download gratuito, todo o material está ali. E se alguém tiver interesse em consultas, né? gilbertostrapazon.com.br/consultas. São os principais atalhos. E o canal do YouTube é só escrever meu nome no YouTube que o tio aparece lá. Pô, fantástico. Sempre é um prazerzão conversar contigo. Valeu. Eu vou despedir do pessoal aqui, depois a gente abre a câmera para conversar mais. Então, obrigadão. E você sabe que você sempre pode contar com o Mayhem. E ainda mais quando você terminar seu livro, aí a gente vai sentar para conversar, porque vamos conversar, esse é um livro que eu faço questão de fazer um financiamento dele. Tenho certeza que vai ficar lindo, cara. Tá. E enquanto tu faz essa transição, eu vou fazer aquela coisinha que nós combinamos antes. Então tá bom. E eu já despeço da galera aqui. Valeu, O áudio está ligado aqui, eu estou ouvindo. Tá ótimo. E vocês que estavam acompanhando a gente, então até agora, não esquece, dá like, vai no canal do Gilberto, segue o nosso canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.